Olá, olá, olá! Como é que vocês estão? Eu sou a Damara Alvarenga, massoterapeuta e terapeuta tântrica. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Yoni Massagem. Então, o que é isso? É a massagem feita na vulva da mulher. Homem não tem vulva. E um pouquinho mais pra frente eu vou gravar um pouco falando melhor sobre o Lingam Massagem, que é a massagem feita no órgão genital masculino. Então vamos começar aqui pela Ioni. O que é Ioni? Ioni, primeiro, é uma palavra em sânscrito que significa vagina. E ela também tem um significado simbólico, onde diz que é o canal da vida ou o local sagrado. Literalmente por poder fecundar, né, a vida, por poder gerar a vida, onde é depositado, onde é gerado uma vida. E liga significa sabre de luz. Então é dali que sai a luz para poder entrar no canal da vida e assim gerar uma outra vida. Muito bonito, né? Então vamos lá. Qual é a curiosidade aqui? É sobre a massagem e a relação dela com o vibrador. Então vamos iniciar lá na Idade Média. Na Idade Média, o que acontecia? Com a evolução da igreja, com, né, a introdução da igreja, do clero, começou a surgir algumas regras. E a igreja acabava interferindo até dentro desses relacionamentos. Essas regras invadiam os relacionamentos. Então, durante muito tempo, o que acontecia? Entrou-se a questão do pecado e foi colocado que a mulher era muito mais suscetível a atingir o pecado na hora do sexo. Então, o orgasmo se tornou um pecado, se tornou algo impuro. E a mulher era muito mais suscetível a esse tipo de pecado. Então, a mulher passou a ser proibida de sentir prazer, de sentir o orgasmo, de ter esse pico. E os homens eram muito mais liberais, então não tinha essa questão. Para a mulher, a relação sexual ela serviria somente para procriação e para satisfação masculina, satisfação do seu parceiro, satisfação do marido dela. Então, por muito tempo, as relações sexuais dentro de casa, elas eram através de um lençol com um furo no meio e também uma posição só, onde era chamada o famoso papai e mamãe. Então, eles não tinham muitos contatos físicos e nem beijos, era proibido pela igreja. Outro fator interessante é que durante esse tempo, como a mulher era símbolo de reprodução e de imagem, de santidade, onde ela deveria ser preservada, a mulher de casa, por fora já existiam as casas de prostituição. E nessas casas era liberado, os homens frequentavam, as mulheres que faziam, né, esses serviços, elas pagavam impostos, tinham carteira registrada, eram tudo dentro da lei. Por quê? O que aconteceu? A ideia era que o homem que precisa sentir prazer, ele precisa satisfazer as suas necessidades e a mulher de casa, ela é somente para reprodução. Então, durante muito tempo foi isso que aconteceu. Então, a mulher em casa ficou muito privada. E começou-se a ter alguns picos de histeria, a doença histérica. Já ouviram falar? Da famosa mulher histérica. Então, o que era essa doença? Essa doença, a mulher ficava estressada, ela tinha espasmos musculares, ela ficava agoniada, qualquer coisa irritava. Então, elas tinham os picos de estresse muito alto. Então, foi se encaminhando sempre para os médicos mais próximos da família, que lá eles tinham esse costume, né? Sempre existia um médico fixo que cuidava da família toda. Então, esses médicos, eles começaram a tratar essas mulheres diagnosticadas com a doença histeria com uma massagem na vulva. Então, essa massagem fazia com que elas atingissem
o paradoxo histérico, que era o nível mais alto desse estresse histérico, que nada mais é do que o orgasmo. Hoje a gente entende. Então, o que acontece? Hoje, a gente olhando, a gente sabe que elas atingiam um orgasmo. Mas naquela época era somente esse paradoxo histérico. E o que acontecia? Elas iam, atingia, passava 2, 3 semanas tranquilamente, depois começavam a voltar esses sintomas de estresse. Então elas voltavam no médico, recebiam essa massagem na vulva e ficava tudo bem. E esse era o tratamento. Então não era visto com nenhum olho deturpado. Por quê? O paradoxo histérico, ele era uma doença e precisava ser tratado, e a forma como os médicos de confiança acreditavam que era tratado era com essa massagem. E ok, acabou o assunto. Um pouco mais pra frente, os médicos começaram a ter problemas nas mãos. Hoje é o que a gente chama de tendinite, por exemplo. Então começaram a ficar com as mãos mais atrofiadas, com dores, porque a massagem ela é feita com alguns movimentos repetitivos e é um tanto cansativo. A mulher ela tem uma dificuldade de chegar ao orgasmo exatamente por conta daquela história de que a mulher era proibida de atingir o prazer, de ter orgasmo, porque foi imposto na mente dela que sentir prazer era pecado. Então isso foi travado na mente dela e é por isso que até hoje se estende a questão da mulher ter dificuldade de atingir o orgasmo. Então a massagem ela acaba sendo um tanto cansativa mesmo. Então foi desenvolvido o primeiro vibrador para facilitar a vida dos médicos na hora do tratamento e para deixar as mulheres de forma mais autônomas também. Então começou-se elas a se autotratarem em casa. Então na casa de todo mundo tinha um vibrador e era tudo bem, estava tudo certo. Eles não usavam somente para isso. Eles usavam para fazer massagem no corpo, para dor muscular, era totalmente o cunho terapêutico. Infelizmente, veio a introdução do cinema. O cinema ele trouxe o vibrador com o filme pornográfico. E essa ideia infeliz fez com que se desmanchasse toda essa ideia terapêutica de que existia, né? E que era a realidade da época. Então foi associado a massagem Ioni, que era massagem terapêutica feito com o médico, com o vibrador de uma forma pornográfica. Então toda aquela ideia foi desmanchada. Todo aquele conceito bonito, né, de tratamento, de respeito, foi desfeito. E o vibrador que era antes, que tinha essa função médica, passou a ser agora somente um produto erótico. Isso se estende até hoje. Então, o interessante é a gente ver que o vibrador ele foi feito exatamente para esse tipo de massagem e ele não é algo tão recente como a gente pensa. Interessante aqui, mais voltado aqui para as mulheres, é para poder entender o que trava, o que vem ali dos nossos ancestrais, né? Com que faz que a gente hoje tenha essa dificuldade de atingir prazer, essa dificuldade de chegar ao tão chamado orgasmo, que infelizmente tem muita mulher que não sabe nem o que é, né? Então, às vezes a mulher ela tem esse preconceito de se autotocar, de deixar o outro tocar, às vezes está num relacionamento há mais de 10 anos e nunca sentiu prazer nenhum. Mas isso também não é culpa da mulher, isso é muita coisa imposta na mente. E esses conceitos, eles se arrastam. Por mais que hoje não seja de uma forma tão dura, a gente, né, as mulheres, quando é mais criança, a gente sempre tende a ouvir coisas que travam a nossa mente de forma sexual. Então, menina não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo, menina tem que sentar assim, menina não pode falar, menina... Então, existe várias crenças que é impostas na mente, e onde dá mais liberdade ao homem e mais discrição à mulher. Isso traz, assim,
até que alguns benefícios, né, de respeito e tudo mais, porém também traz muitas travas, que acaba limitando a mulher de se autoconhecer. Isso acontece com os homens também. Muitos homens têm dificuldade de se autoconhecer, de se tocar, de se olhar e até de se aceitar. Então, o que a massagem na vulva faz? Ela faz exatamente isso. Primeiro é destravar aquelas memórias do nosso inconsciente, tudo aquilo que a gente foi ouvindo da nossa infância, destravando aquelas memórias dos antepassados que culturalmente a gente vem recebendo, né, de informações, e aos poucos quebrando os tabus e fazendo com que a mulher expanda o estado orgástico, onde não existe mais histeria, onde só existe o orgasmo, onde existe o prazer. E a doença, né, ela se desfez exatamente no momento em que o cinema veio com a ideia do porno, do ato pornográfico junto com o vibrador. Então viram que a doença histeria era balela, né? Então começaram a deturpar e a doença parou ali de ser tratada. Mas hoje ainda assim existem, né, essas mulheres que ficam estressadas, que não têm o costume de ter relações sexuais ou não têm o hábito de se tocar. Então, em um outro vídeo a gente se aprofunda um pouquinho mais nisso. Mas a ideia aqui é a gente começar a clarear a nossa mente, principalmente as mulheres, do que nos trazem hoje aqui. O porquê existem essas dificuldades, o porquê a gente deve quebrar algumas crenças. E a gente começa a clarear e entrar um pouquinho mais no conceito de relacionamentos no próximo vídeo. Um beijo, muito obrigada até aqui. E até mais.